A percepção de riscos é uma junção de muitos fatores, consequências antecipadas. O que acreditamos que acontecerá a seguir? Estamos otimistas de que nossos planos serão positivos? Claro, nós tendemos a acreditar que o nosso caminho é o caminho certo. Se eu vou usar um moedor sem minha proteção para os olhos e não acredito que algo vai entrar em meus olhos, é improvável que eu resolva esse problema. Se eu trabalho em uma cultura onde ninguém me impedirá de fazer essa tarefa perigosa, não me surpreenderia que fizesse o perigoso para economizar tempo ou ficar mais à vontade. Se a maneira segura de fazer o meu trabalho é ir até a sala de ferramentas para obter a ferramenta necessária e a pessoa de ferramenta nunca está lá, e não consigo encontrar o meu supervisor para pedir a ferramenta, é provável que eu veja o custo para resolver esse problema como muito grande e vou usar a ferramenta errada. Minha recompensa é que eu economizei algum tempo e consegui terminar o trabalho. Experiências passadas. Eu fiz isso por 30 anos desta maneira. Todos nós já ouvimos ou lemos esta declaração. A situação muda e o número de anos muda, mas a realidade é a mesma. Fazendo a tarefa e sendo bem-sucedido, em que solidifica a nossa opinião de que é o caminho certo para fazer o trabalho. Se estivermos correndo riscos terríveis durante todos esses anos e não sentimos as consequências negativas, a situação está reforçando nossa visão ou risco, ou em alguns casos, a falta de risco. Mesmo que a tarefa possa ser muito arriscada, nós nos ensinamos a acreditar que é segura, torna-se a maneira normal e aceita de fazer o trabalho. Confiança. A confiança de que minhas habilidades, conhecimento e treinamento são suficientes para fazer o trabalho sem consequências negativas para mim aumenta minhas chances de ver a tarefa como segura. Quando estamos gerenciando a segurança, precisamos ter essas discussões. Quais são nossas percepções de risco e como elas estão afetando o nosso comportamento? Você pode descobrir que há muitas coisas que podemos melhorar e que nossa percepção de risco não corresponde aos perigos reais. A psicologia da percepção de risco. Vamos entender por que certos perigos parecem mais perigosos que outros. 2 acidentes ambientais em diferentes partes do mundo, juntamente com a mídia e a reação do público a eles, ilustraram dramaticamente alguns dos princípios psicológicos básicos da percepção de risco. Em 2010, o derramamento de óleo da Deepwater Horizon enviou milhões de galões de petróleo para o Golfo do México. Em 2011, a usina nuclear de Fukushima Daiichi, no Japão, danificada após um terremoto devastador e um tsunami, vazou radiação para a atmosfera. Esses incidentes dominaram a cobertura de notícias durante semanas e criaram ansiedade generalizada, mesmo em pessoas que moram a quilômetros de distância e não foram diretamente afetadas. Por exemplo, as notícias de que as pílulas de iodeto de potássio poderiam ajudar a prevenir o câncer de tireoide induzido por radiação provocaram a corrida às farmácias nos Estados Unidos, mesmo quando não havia evidência de aumento de exposição à radiação. Fatores que afetam a percepção. Percepção de risco raramente é inteiramente racional. Em vez disso, as pessoas avaliam os riscos usando uma mistura de habilidades cognitivas, pesando as evidências, usando raciocínio e lógica para chegar a conclusões, e avaliações emocionais, intuição ou imaginação. Depois de analisar a pesquisa, o especialista em riscos, David Hoppek, identificou 14 fatores específicos que afetam a percepção do risco. Confiar em. Quando as pessoas confiam nos funcionários fornecendo informações sobre um risco específico ou processo usado para avaliar o risco, eles tendem a ter menos medo do que quando não confiam nos funcionários ou no processo. Origem. As pessoas estão menos preocupadas com os riscos em que incorrem do que com as que os outros lhes impõem. Isso ajuda a explicar por que as pessoas muitas vezes ficam com raiva quando veem alguém falando ao celular enquanto dirige, e ainda não pensam em fazer isso sozinhos. Ao controle. O controle percebido sobre os resultados também é importante. Isso ajuda a explicar por que alguém não tem medo de dirigir um carro, mesmo que acidentes automobilísticos matem milhares de pessoas a cada ano, mas pode ter medo de voar em um avião porque não tem o controle dele. Natureza. Os perigos na natureza, como a exposição ao sol, são percebidos como relativamente benignos, enquanto os danos causados pelo homem, acidentes nucleares ou ataques terroristas, são mais ameaçadores. Escopo. Eventos cataclísmicos, capazes de matar muitas pessoas ao mesmo tempo, são mais assustadores do que as condições crônicas, que podem matar tantas pessoas, mas durante um período mais longo. Isso ajuda a explicar por que um tsunami ou um terremoto parece mais assustador do que doenças cardíacas ou diabetes. Consciência. A cobertura da mídia por saturação de desastres de alto perfil aumenta a consciência de riscos específicos mais do que outros. Da mesma forma, um evento que atinge perto de casa, como ter um amigo diagnosticado com câncer, aumenta a percepção de risco. Imaginação. Quando as ameaças são invisíveis ou difíceis de entender, as pessoas ficam confusas sobre a natureza do risco, e o evento se torna mais assustador porque ficam imaginando diversas teorias. Pavor. Eventos que invocam medo, como se afogar ou ser comido vivo, assustam mais as pessoas do que aqueles que não fazem. Idade afetada. Os riscos são mais assustadores quando afetam as crianças. O amianto em um prédio escolar, por exemplo, pode incomodar mais as pessoas do que o amianto em uma fábrica.
Incerteza. Os eventos inspiram mais medo quando as autoridades não comunicam o que é conhecido, ou quando os riscos são simplesmente desconhecidos. No vazamento da Deepwater Horizon, por exemplo, as autoridades poderiam estimar com mais facilidade a quantidade de petróleo expelido no oceano, do que poderiam prever o efeito que isso teria sobre a vida selvagem e a pesca. Familiaridade. Os novos riscos são percebidos com mais perigos do que ameaças mais familiares. É por isso que o vírus do Nilo Ocidental pode ser visto como mais um risco para a saúde do que não testar regularmente um detector de fumaça. Especificidade. As vítimas identificadas publicamente evocam uma reação emocional maior do que aqueles que permanecem sem nome e sem rosto. Impacto pessoal. Os riscos que afetam pessoalmente as pessoas são mais assustadores do que aqueles que afetam estranhos. Fator de diversão. Engajar-se em comportamentos de risco pode não parecer assim se envolver prazer. Alguns exemplos são drogas, sexo inseguro e esportes de alto risco. Empresas precisam entender que o fator humano é o principal motivo que pode contribuir em um acidente. Os programas de segurança nos últimos anos têm voltado sua atenção à gestão de riscos e perigos, relacionando e incorporando uma maneira mais participativa do trabalhador, porque ele é que tem a autoridade de escolher como trabalhar e até de se recusar. Uma forma muito eficiente que tem contribuído para a redução de acidentes e aumento da percepção de riscos são os programas de identificação de riscos, onde o empregado identifica um risco e registra junto à empresa. A forma como esse programa funciona e as maneiras pelas quais pode se tornar um fracasso ou um sucesso é um assunto à parte para outro vídeo devido à sua complexidade. Um programa deste bem implementado traz benefícios concretos. Mas e você? Isso mesmo, você já exercitou sua percepção de riscos hoje?